A partir de agora, a Universitária FM apresenta Jornal da Educação. Você vai conferir no Jornal da Educação desta sexta-feira, 19 de dezembro. O FRN divulga relatório de consulta pública sobre enfrentamento ao assédio e à discriminação. Violência contra as mulheres cresce e expõe crise no Brasil. Docentes da UFRN vão às ruas contra ataques à democracia no Congresso Nacional. CAPES abre coleta de dados para o Censo 2026 da pós-graduação. Diretor do Adurne Sindicato é reconduzido a cargo no Conselho do CONAP. Meu Reajuste, nova calculadora, ajuda docentes a prever reajuste salarial. Não caia em golpes. O Adurne Sindicato não entra em contato com sindicalizados solicitando pagamentos. Jornal da Educação. Olá, boa tarde. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Jornal da Educação. Eu sou Edinaldo Martins e esse é o seu espaço de diálogo sobre questões postas pelo cotidiano do ensino. Esse programa é produzido pelo Adurne Sindicato. Você participou da consulta pública de enfrentamento ao assédio e à discriminação na UFRN? Entre o final de 2024 e o início de 2025, a Diretoria de Desenvolvimento de Pessoas da UFRN realizou uma consulta pública de forma estratificada sobre essa temática, ouvindo os diferentes públicos da comunidade universitária, discentes, servidores e trabalhadores terceirizados. Os resultados de cada consulta já estão disponíveis no site da UFRN, no caminho Enfrentamento às Violências, Núcleo de Apoio, Consulta Pública. Essas contribuições serão fundamentais para o planejamento das ações do Núcleo de Apoio às Pessoas em Situação de Violência nos anos de 2026 e 2027, fortalecendo estratégias de prevenção e enfrentamento às violências na instituição. Seguimos falando de violência. Somente em 2025, cerca de 3.700.000 mulheres sofreram algum tipo de violência doméstica ou familiar no Brasil, segundo dados divulgados pela Agência Senado. Diante desse cenário de escala da violência de gênero e de casos marcados por misoginia explícita, o Jornal da Educação do Adurne Sindicato busca compreender o que está por trás desses números e o que eles revelam sobre a sociedade brasileira. Para isso, conversamos com a professora da UFRN, especialista em saúde coletiva e políticas públicas, Graziela Piuvesan, que analisa as causas estruturais da violência contra a mulher, o papel da misoginia nesses crimes e os desafios para o enfrentamento dessa epidemia no país. Cadê meu celular? Eu vou ligar para o 80, vou entregar teu nome e explicar meu endereço. Somente em 2025, 3,7 milhões de mulheres sofreram algum tipo de violência doméstica ou familiar no Brasil. Esse é um dado divulgado pela Agência Senado no dia 24 de novembro deste ano, a partir da Pesquisa Nacional de Violência contra a Mulher. O caso mais recente que chocou o país foi o assassinato das duas professoras do Cefet, Alane de Souza Pedrotti Matos e Laíse Costa Pinheiro, que aconteceu no Rio de Janeiro, 4 dias após a pesquisa citada anteriormente ter sido publicada. O crime foi cometido por um servidor da instituição, identificado por João Antônio Miranda Telo Gonçalves, que logo em seguida suicidou-se. Tendo em vista que este cenário catastrófico tem sido recorrente, surge, portanto, o questionamento: o que está acontecendo com o Brasil? O que fazer com essa escalada de violência de gênero contra a mulher no país? Dessa forma, o Adurne Sindicato conversou com a professora da UFRN, especialista em saúde coletiva e políticas públicas, Graziela Piuvesan, a fim de compreender o índice de violência contra a mulher, bem como abordar a misoginia como um dos fatores contribuintes para a prática destes crimes. Confira a entrevista. Aqui você não entra mais, eu digo que não te conheço. Professora, diante dos casos recentes, incluindo o assassinato de duas professoras no Cefet do Rio de Janeiro, como é que a senhora lê esse momento do país?
O que esses crimes revelam sobre a nossa sociedade? Bem, esse momento que o país está vivendo é um momento de luto profundo e de alerta máximo para as mulheres, especialmente para nós, mulheres que atuamos na área da educação e na área da saúde pública. Esse assassinato brutal de duas professoras do Cefet no Rio de Janeiro não pode ser considerado um fato isolado. Muito pelo contrário, a gente tem que levar em conta que é, na verdade, o sintoma de uma necropolítica patriarcal que vem ceifando vidas femininas cotidianamente e historicamente. Como feminista que sou, eu leio esse momento como uma guerra invisível que é travada todos os dias contra as mulheres, sobretudo contra as mulheres que ousam ocupar espaços de poder e de conhecimento. Esses crimes, na verdade, revelam uma sociedade ainda muito ancorada no machismo estrutural, onde o feminicídio é a expressão mais extrema do controle sobre os nossos corpos e as nossas trajetórias. No Brasil, matam-se cerca de 13 mulheres por feminicídio a cada 2 dias. E professoras como essas, mulheres negras, periféricas, dedicadas à formação de gerações, são os alvos preferenciais, porque desafiam o que a gente chama de status quo. Elas representam o que o patriarcado teme: mulheres empoderadas que educam para a igualdade, que lutam por direitos na saúde pública e que expõem as desigualdades raciais e de classe. Por que especialistas afirmam que o Brasil vive uma epidemia de violência contra as mulheres? Os especialistas chamam de epidemia a violência contra as mulheres no Brasil porque não se tratam de incidentes isolados, mas de uma pandemia estrutural, enraizada no patriarcado, que nos oprime há séculos. De acordo com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, em 2024, foram registrados mais de 1.400 feminicídios. Isso é uma mulher morta a cada 6 horas, só pelo fato de ser mulher. É, portanto, uma crise de saúde pública que lota as UPAs, sobrecarrega o SUS e destrói famílias inteiras. Como professora de saúde pública, eu vejo isso como necropolítica, ou seja, o Estado falha em nos proteger porque o machismo está institucionalizado. Mulheres negras e periféricas morrem 50% a mais por violência doméstica, revelando também que o cruzamento de gênero, raça e classe é algo que precisa ser observado. Essa epidemia explode porque o feminismo ganhou força com Ele Não, Marcha das Mulheres e leis como Maria da Penha. Assim, o patriarcado acaba reagindo com uma certa fúria. Na saúde pública, nós testemunhamos o ciclo. Violência física leva à gravidez forçada, doenças sexualmente transmissíveis não tratadas, depressão e até o ponto de levar ao suicídio. Nós precisamos de respostas, de investimento. O dado do Razian aponta 1.450 feminicídios só em 2024. Como é interpretar esse número dentro da lógica estrutural da violência de gênero? Interpreto isso não como um número apenas, não, de forma alguma, mas como a prova da violência de gênero de forma enraizada nesse nosso modelo social, né? É muito triste observar que uma mulher é morta a cada 6 horas só por desafiar o controle masculino sobre o seu corpo, sua vida e sua autonomia. Na lógica estrutural, esse dado revela interseccionalidades letais. 60,4% mais ou menos das vítimas de violência contra as mulheres adultas são negras ou pardas, também apontando a questão do racismo e o machismo, como eles estão
entrelaçados. Então, não é uma coincidência. É um sistema que pune quem ousa educar, trabalhar ou existir fora dessa lógica. Na área da saúde pública, esse número tem um impacto importantíssimo sobre os serviços de saúde, né? O sistema de saúde. Tem a gente contar as sequelas psicológicas que ficam não só nas pessoas agredidas, nas mulheres agredidas, como também em toda a sociedade. O caso do Cefete, por exemplo, ele envolve um homem que não aceitava ser chefiado por mulheres, né? Como a misoginia institucional e cultural também opera nesses crimes? Em relação especificamente ao caso, né, brutal desse assassinato no Cefete do Rio de Janeiro, tem se observado, né, o comportamento do assassino, que ele não suportava ser subordinado a mulheres, né, professoras que ocupavam posições de liderança na instituição. Isso expõe a misoginia como uma engrenagem letal do patriarcado. Culturalmente, a misoginia nos reduz a mulheres como objetos submissos e institucionalmente, de alguma maneira, sabota a nossa ascensão em espaços de poder, como é o caso da universidade e a própria área da saúde pública, das políticas, enfim. Essa misoginia cultural, então, na nossa leitura, acaba operando narrativas que naturalizam o homem como o verdadeiro chefe. Então, mulher no comando é considerado desordem, né, nessa lógica misógina. Então, esse criminoso, ele acaba internalizando esse tipo de discurso, transformando isso em rejeição, e essa rejeição acabou se transformando nessa tragédia. É interessante observar que, institucionalmente, a gente pode observar hierarquias masculinas em instituições que demoram a punir o assédio ou a violência, né? Nós precisamos observar que isso também tem um reflexo importante na área da saúde pública, né? Isso vai se refletir em altas taxas, por exemplo, de burnout feminino, evasão de lideranças de mulheres, né? Que no final das contas acaba perpetuando um ciclo onde a misoginia mata indiretamente via estresse crônico e depressão. Então, esses crimes não são um surto individual, são o patriarcado em ação, usando armas para restaurar as hierarquias. Qual seria a nossa resposta? A busca constante pela desconstrução desses pensamentos. Por fim, professora, qual é o papel das universidades enquanto espaço de formação, pesquisa e convivência no enfrentamento dessa violência? As universidades têm um papel fundamental no combate à violência de gênero. Por quê? Porque são espaços de formação de mentes críticas, de produção de evidência científica e buscam criar uma convivência igualitária, de certa maneira desafiando o patriarcado, esse mesmo patriarcado que mata professoras como as do Cefete. Então, como professora na área de saúde pública, eu vejo na universidade o laboratório vivo para essa desconstrução do machismo estrutural. Na formação, devem tornar obrigatória a educação de gênero e interseccional. Então, currículos em que os alunos e alunas passam a reconhecer a misoginia cultural, com disciplinas acerca do feminicídio, tratado como epidemia na área da saúde pública. As pesquisas precisam estar além, né, desse mapeamento, mas também trazendo possibilidades de enfrentamento como soluções, como oportunidades para a gente melhorar. Então, eu entendo que o papel da universidade, ele é simplesmente revolucionário, né? Por quê? Não porque somos neutros, mas sim porque somos agentes de mudança, buscando formar gerações que podem ser diferentes. Portanto, nós precisamos sim de redes nacionais, universitárias contra a violência de gênero, com intercâmbio de boas práticas,
de políticas públicas voltadas à proteção, para que todas nós, mulheres nas universidades, não só sobrevivamos, mas que possamos ocupar espaços importantes de liderança. Obrigada pela sua contribuição, professora Graziela. E joga água fervendo se você se aventurar. Se você sofre ou já sofreu qualquer tipo de violência de gênero, denuncie. Ligue 180. Caso conheça alguma mulher que esteja sofrendo ou já sofreu, dê o suporte necessário e a encaminhe aos órgãos responsáveis. Eu solto o cachorro e apontando pra você, eu grito pé. Eu quero ver você pular, você correr na frente dos vizinhos. Maria Luísa Guimarães para o Jornal da Educação. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Jornal da Educação. Extra Classe. Na manhã do último domingo, dia 14, milhares de natalenses ocuparam as ruas da cidade em protesto ao Congresso Inimigo do Povo. Os docentes da UFRN marcaram forte presença no ato, que seguiu da Ferreira Costa ao Ponto 7 em Ponta Negra, fazendo ecoar suas vozes e deixando claro que não aceitamos anistia para golpistas. Saiba mais na reportagem de Liciane Oliveira. A manhã do último domingo, dia 14 de dezembro, foi marcada pela expressão da indignação do povo natalense em uma das principais avenidas da cidade durante o ato nacional Congresso Inimigo do Povo. O Adurne Sindicato esteve presente na mobilização, que ocorreu em resposta à aprovação na Câmara dos Deputados do projeto de lei 2162 de 2023, conhecido como PL da dosimetria. A atividade reuniu milhares de pessoas na Avenida Roberto Freire e contou com forte presença dos docentes da UFRN, que empunharam cartazes com frases como Congresso Inimigo do Povo e Sem Anistia. Presente no ato, a diretora do Adurne Sindicato, Gilca Pimentel, afirmou: o sindicato docente da UFRN, mais uma vez, está na rua como uma forma de pressão, indignação contra o Congresso Nacional, os parlamentares que votaram a favor da redução de pena daqueles que atentaram contra a democracia. Nós esperamos que os docentes e que a população natalense venha para a rua como indignação, como mobilização, como resposta daquilo que é um absurdo, é um abuso e a gente não pode aceitar esse tipo de atitude que atenta contra a democracia brasileira. Já também diretora do Adurne Sindicato, Vilma Vitor, destacou: o Congresso Nacional tem investido contra o povo, contra a democracia. E nós estamos aqui lutando contra esse Congresso que foi assumido por um bando de malandros. E quando o malandro assume o poder, a gente é quem tem que destituí-los. O diretor do Adurne Sindicato, Darlio Inácio, reforçou ainda: não podemos admitir deputado morando nos Estados Unidos gastando com nossos impostos. Isso é inadmissível. Também estiveram presentes na mobilização as diretoras do Adurne Sindicato, Rutineia Diógenes e Fernanda Gurgel. Para conferir detalhes das mobilizações em todo o país e registros fotográficos do ato em Natal, acesse www.adurne.org.br. Liciane Oliveira para o Jornal da Educação. Depois do intervalo, CAPES abre coleta de dados para o censo 2026 da pós-graduação. Diretor do Adurne Sindicato é reconduzido a cargo no Conselho do CONAP. E ainda, Meu Reajuste, nova calculadora, ajuda docentes a prever reajuste salarial. Não caia em golpes. O Adurne Sindicato não entra em contato com sindicalizados solicitando pagamentos. Não saia daí, a gente volta com os detalhes em instantes. Estamos apresentando Jornal da Educação. Voltamos a apresentar Jornal da Educação. Estamos de volta e logo no comecinho desse segundo bloco do programa, eu tenho um convite a fazer para você que é professor ou professora da UFRN. Você já conhece os benefícios de ser um docente sindicalizado? Pois bem,
O Adurni Sindicato, que historicamente vem fortalecendo a luta em defesa dos seus direitos, lhe proporciona ainda uma série de benefícios. Além de disponibilizar uma assessoria jurídica exclusiva, o Adurni Sindicato conta ainda com uma gama de empresas conveniadas que oferecem descontos que podem chegar a até 30% nos mais variados serviços, como plano de saúde, escolas, academias, seguros e muito mais. Acesse www.adurni.org.br e confira todas as informações. Jornal da Educação. A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, CAPES, está com a coleta aberta na plataforma Sucupira para o preenchimento sistematizado de informações dos programas de pós-graduação em todo o país. Docentes, pós-graduandos, pesquisadores em estágio pós-doutoral e coordenadores de programas com vínculo vigente na plataforma devem preencher o levantamento até o dia 26 de fevereiro de 2026, informando suas atividades em cada programa ao qual pertencem. O Censo 2026 da pós-graduação é realizado anualmente com a finalidade de subsidiar decisões e a formulação de políticas públicas relacionadas aos programas de pós-graduação. Espera-se com isso o aperfeiçoamento dos programas com a melhoria das políticas afirmativas e inclusivas nos cursos de estrito senso. O censo promove o acesso às informações sobre a situação da pós-graduação e atende às diretrizes do Programa Nacional de Pós-Graduação. O acesso à pesquisa na plataforma Sucupira pode ser feita pelo login do gov.br. A data limite para o preenchimento do formulário eletrônico do censo, com impedimento de disponibilização do acesso, em 26/2/2026. Previsão de publicação do resultado consolidado do Censo da Pós-Graduação 2025 é em 16/11/2026. Educação em pauta. O diretor do Adurni Sindicato e docente da Escola Agrícola de Jundiaí, Dárlio Teixeira, assume o seu segundo mandato no Conselho Nacional de Aquicultura e Pesca, o CONAP. Fui reconduzido recentemente a atuar no Conselho Nacional de Aquicultura e Pesca no âmbito do Ministério da Pesca e Aquicultura, representando a academia. Para mim é um orgulho e é uma honra ocupar esse espaço que dialoga sobre todas as políticas públicas que são implementadas através do Ministério da Pesca e Aquicultura. Aí, por exemplo, nesse primeiro mandato, eu coordenei um grupo de trabalho para discutir a Conferência Nacional de Aquicultura e Pesca. Então, eu vou continuar nesse grupo de trabalho, onde todas as políticas públicas relacionadas ao setor da pesca e da aquicultura estarão sendo dialogadas para proposituras de execução. Eu acumulei um certo conhecimento nessas conferências através do meu trabalho no Adurni Sindicato, no Proísio Federação, onde participei da Conferência Nacional de Educação e também da Conferência Nacional de Ciência e Tecnologia. E através dessa experiência eu estou levando para a minha área de atuação, que é a aquicultura, algumas ideias para a gente implementar nas conferências que vão ser realizadas tanto a nível estadual como a nível nacional na área de aquicultura e pesca durante o ano de 2026. O Conselho tem reuniões ordinárias de 3 em 3 meses presencial em Brasília, no próprio Ministério da Pesca e Aquicultura, e reuniões extraordinárias de forma virtual ao longo de todo o ano. Além desse exemplo das conferências, o Conselho Nacional de Aquicultura e Pesca dialoga sobre todas as legislações que envolvem a pesca e a aquicultura, dialoga também sobre projetos, tanto para projetos da iniciativa do setor produtivo, quanto projetos ligados à extensão e pesquisa, que essa nossa área ela tem muito a ver com a extensão universitária. Então, nesse sentido, eu tenho colaborado e vou continuar colaborando nos próximos 2 anos nesse Conselho Nacional de Aquicultura e Pesca. Direitos do professor e da professora.
O ano de 2025 está chegando ao fim e cresce a expectativa dos docentes das instituições federais de ensino quanto ao pagamento dos reajustes salariais previstos para abril de 2026, resultado das negociações conduzidas em 2024 pelo Proifes Federação junto ao governo federal. Para auxiliar no planejamento financeiro da categoria, o Adurni Sindicato disponibiliza uma calculadora que permite estimar o valor do reajuste individual, considerando o vencimento básico e retribuição por titulação, de acordo com carreira, classe, nível, titulação e regime de trabalho. A ferramenta apresenta os resultados em valores absolutos e percentuais, mas não inclui auxílios como alimentação, saúde e creche, nem outras rubricas que não sofrem impacto do reajuste. Docentes da carreira EBTT, com reconhecimento de saberes e competências, devem informar a titulação correspondente aos efeitos financeiros do RSC para obter o cálculo correto. Além dos reajustes salariais, benefícios como auxílio alimentação, auxílio pré-escolar e assistência à saúde suplementar já tiveram aumentos aplicados a partir de novembro deste ano, após negociações na Mesa Nacional de Negociação Permanente. O auxílio alimentação, por exemplo, acumulou aumento superior a 150% desde 2022. Também está prevista nova correção dos benefícios em abril de 2026, com base no IPCA, condicionada à aprovação da Lei Orçamentária Anual. Jornal da Educação. Extra Classe. E atenção, docentes sindicalizados. Criminosos seguem tentando aplicar golpes na categoria utilizando o nome da nossa entidade. Fique atento. Informamos aos docentes sindicalizados ao Adurni Sindicato que a entidade não solicita nenhum tipo de pagamento antecipado sobre qualquer ação judicial aos seus associados. Fique atento. Criminosos estão tentando aplicar golpes por meio de mensagens de texto enviadas via WhatsApp e SMS, além de ligações telefônicas. Caso receba em seu celular alguma mensagem via WhatsApp, SMS ou até mesmo ligação solicitando qualquer valor via Pix, transferência bancária e outros, em nome do Adurni Sindicato ou do escritório Amunemassa Advogados, ignore. Em seguida, fale conosco imediatamente para checar as informações. Alertamos, portanto, que os nossos números de telefone oficiais são 84 32 11 92 36 ou 84 99119 6461 no WhatsApp. O Jornal da Educação está chegando ao fim, mas antes vamos reforçar aqui a mensagem a todos os professores e professoras da UFRN. Você já conhece os benefícios de ser um docente sindicalizado? Pois é, o Adurni Sindicato historicamente vem fortalecendo a luta em defesa dos seus direitos e ainda lhe proporciona uma série de benefícios. Além de disponibilizar uma assessoria jurídica exclusiva, o Adurni Sindicato conta ainda com uma gama de empresas conveniadas que oferecem descontos que podem chegar a até 30% nos mais variados serviços, como plano de saúde, escolas, academias, seguros e muito mais. Acesse o www.adurni.org.br e confira todas as informações. O Jornal da Educação, produzido pelo Adurni Sindicato, vai ficando por aqui. Eu sou Edinaldo Martins. Prometo voltar na próxima sexta-feira, a partir do 12h30, aqui pela Universitária FM de Natal. Bom final de semana e até sexta. A Universitária FM acabou de apresentar Jornal da Educação.